Vós todos moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia. Bom dia, querida igreja. Bom dia, queridos jovens. Hoje, de forma especial, quem conduz a nossa celebração são os nossos jovens, né? Tanto os cantos quanto também a liturgia, eles trarão aí o louvor e também a palavra que nos conduz hoje em culto e encontro com Deus. Que bom que a igreja ela se torna cada vez mais viva com a participação dos nossos jovens e que vocês aceitaram, né, esse desafio de celebrar conosco. Obrigado também ao maestro Rafael, que está se empenhando aí para ensaiar com a turma, né? Nós queremos abençoar as crianças para o culto infantil. Por favor, venham aqui na frente. Vamos ficar de pé, direcionar a mão direita para as nossas crianças. Amado e bondoso Pai, em Tuas mãos colocamos os nossos pequenos, na graça e no amor, porque Tu orienta cada um deles com a Tua palavra. Abençoa, Pai, também as pessoas que estão empenhadas a trazer esta palavra para as nossas crianças. Em Cristo nosso Senhor, nós pedimos e oramos. Amém. Bom culto infantil para vocês, podem tomar os seus lugares. Passo a palavra para os meninos. Bom dia, amada comunidade, e todas as pessoas que nos acompanham na transmissão. Quero saudar vocês com as palavras do profeta Jeremias 15:16, que dizem: Ó Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram meu coração de alegria e felicidade. Neste mês em que celebramos ação de graças e colocamos nossos dias nas mãos de Deus, do Senhor, também somos chamados à reflexão quanto à importância de agradecer ao nosso bom Deus por todas as dádivas do seu amor. Obrigada. Nas palavras do profeta Jeremias, somos inspirados a proclamar a nossa pertença a Deus, que nos preenche com a sua presença e palavra de nossa vida. Em Deus encontramos a paz e a alegria para os nossos
a paz e a alegria para os nossos dias. Em seu poder está o sustento e o refrigério oportuno em memórias incertas e angustiosas. Graças rendamos, então, ao bom Deus, nesse 90º domingo após Pentecostes, pois nessa casa santa, mais uma vez, contamos com a oportunidade de nos reunir em celebração e desfrutar da comunhão do corpo de Cristo. Também lembramos que entre 21 e 28 de agosto estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. E nessa celebração, incentivamos todos a refletir sobre a prática de amor junto às pessoas com deficiências. Buscamos integrá-las junto à nossa comunhão, bem como se preocupar em dispor de ambientes adequados em nosso espaço para que essas se sintam acolhidas. Ainda mais hoje nós, a Juventude de Luterana, conduzimos a celebração juntamente com o pastor Luciano. Esperamos que todos vocês se sintam acolhidos por nossa comunidade e se sintam abraçados pela presença de nosso Trino Deus enquanto cantamos. Nos coloquemos de pé, invoquemos a presença da Trindade. Nos reunimos na certeza da presença do nosso Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Assim como nós estamos, eu convido a fazermos a nossa confissão de pecados. Jesus nos ensina a sermos humildes e a nos aproximarmos de Deus para entregar-lhe os nossos pecados. Por isso, agora, convido a quem pode se colocar de pé e façamos a Deus nossa confissão de pecados. Bondoso e amado Deus, reunidos em culto, buscamos a tua orientação, pois o pecado nos impede de cumprir tua vontade. Por isso, reconhecemos que nos afastamos de ti e precisamos ser resgatados em nossos erros. Confessamos que erramos em palavras, pensamentos, ações e omissões. Falhamos ao não querer ouvir a tua voz. Falhamos quando ferimos a tua criação e os nossos irmãos. Escuta, Senhor, a nossa confissão e nos perdoe. Afasta-nos da tentação e limpa-nos de nossas transgressões. Renova nossos corações, pois, de forma humilde, te pedimos. Tem compaixão de nós. E, ó Deus, por Cristo, concede-nos o teu perdão. Amém. As pessoas que com sinceridade confessam os seus pecados e deles se apresentam, ouvem a Sagrada Escritura.
Então eu te confessei o meu pecado, e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Salmo 32, 5. Por causa dessas palavras, nós recebemos de Deus o perdão dos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cuide de nossa igreja, ministros, lideranças e membros, para que atuem com responsabilidade frente ao Evangelho. Perdoados por Deus, somos chamados a clamar pelas dores em nosso mundo. Muitos são os motivos de dor diária, povos em guerra, desastres da natureza, famílias brigadas, pessoas com ódio e tantos outros motivos nos pedem para clamarmos pela ajuda de Deus. Tudo isso nos causa impotência e desânimo. Por isso, clamamos a Deus para que sua misericórdia venha ao nosso socorro cantando. Podem tomar seus lugares. Deus ouve o clamor do seu povo e nunca os abandona. Certamente ele ouviu nosso clamor e em seu tempo agirá. Certos do cuidado e do amparo de Deus, pois ele sempre está conosco. Ouçamos a leitura do Salmo 112, que invoca a justiça e exalta o poder de Deus. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, em que seus mandamentos têm grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta, disporá suas coisas com juízo. Porque nunca será abalado, o justo estará em memória eterna. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem confirmado, ele não temerá, até que veja o seu desejo sobre seus inimigos. Ele espalhou, deu aos necessitados, sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio o verá e se entristecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Palavra da salvação. Nos coloquemos de pé e entregamos a Deus a nossa oração.
Deus amado, é bom e agradável nos reunir em tua santa presença e partilhar dessa comunhão da igreja. Aceita-nos, Senhor, no banquete da tua mesa, para sermos abastecidos do seu amor. Acalma o nosso coração sedento e ilumina nossa mente. Dá-nos a tua palavra e que ela nos leve a meditar sobre as nossas ações. Muda-nos por completo para sejamos agentes transformadores a serviço do teu reino. Por Cristo, nosso Senhor e Salvador, que contigo e o Espírito Santo vive eternamente. Amém. Leitura de Hebreus, capítulo 13, versículo 1 a 8 e versículos 15 a 16. Como agradar a Deus. Continue a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam antes sem saber. Lembre dos presos como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembre dos que sofrem como se vocês estivessem sofrendo com eles. Que o casamento seja respeitado por todos, e que os maridos e as esposas sejam fiéis uns aos outros. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro, e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos. Senhor é quem me ajuda, e eu não tenho medo que mal pode alguém me fazer. Lembrem de seus primeiros líderes espirituais, que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram, e imitem a fé que eles tinham. Por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçam
Ofereçam sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada pelos lábios, confessamos a fé nele. Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses sacrifícios que agradam a Deus. Aclamação ao Evangelho. Aclamemos ao Santo Evangelho de pé cantando o canto de número 187, Aleluia. Agora, Lucas, capítulo 14, versículo 1 e 7 a 14. Outra cura num sábado. Num sábado, Jesus entrou na casa de certo líder fariseu para tomar uma refeição, e as pessoas que estavam ali olhavam para Jesus com muita atenção. Certa vez, Jesus estava reparando como os convidados escolhiam os melhores lugares na mesa, então fez essa comparação. Quando alguém convida-o para uma festa de casamento, não sente no melhor lugar, porque pode ser que alguém mais importante que você tenha sido convidado. Então, quem convidou você e outro poderá dizer a você: deixe lugar para este aqui. Aí você ficará envergonhado e terá que se sentar de último lugar. Pelo contrário, quando você foi convidado, sente-se no último lugar. Assim, quem o convidou vai lhe dizer a você: meu amigo, venha sentar-se aqui no lugar melhor. E isso será uma grande honra para você, diante de todos os convidados. Porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Depois Jesus disse ao homem que havia convidado: quando você der um almoço ou um jantar, não convide seus amigos, nem seus irmãos, nem seus parentes, nem seus vizinhos ricos, por certamente eles também o convidarão. Assim pagarão a gentileza que o fez. Mas quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Você será abençoado, pois eles não poderão pagar pelo que fez, mas Deus lhe pagará pelo que no dia em que as pessoas que o fazem o ressuscitarem. Palavra da salvação. Bondoso e amado Pai, ilumina-nos com a Tua palavra, dá-nos a Tua presença, que o Teu ensino, ó Deus, possa abrir o nosso coração, a nossa mente, que o Teu ensino possa guiar os nossos passos no cumprimento do Teu mandamento e da Tua vontade. Assim, ó Deus, que os nossos dias sejam contados por Tuas mãos, pois és grandioso e eterno, hoje e sempre. Amém. Queiram tomar os seus lugares. Querida comunidade, amados irmãos, nós ouvimos algumas palavras que soam de uma forma muito natural aos nossos ouvidos. Parabéns, você mereceu essa vitória. Verdade, essa pessoa recebeu o que merecia. E assim outras palavras sobre a questão dos méritos, sobre a valorização do mérito como se fosse um direito adquirido ou conquistado. E até de forma justa, a gente ouve como se tudo isso houvesse, por parte de nós, um esforço comedido, mas justo diante do alcançado. Há muitos que sempre querem louros, querem méritos. Há muitos que querem colher os frutos que acham ser da sua própria capacidade, do seu empenho, da sua dedicação, da sua honestidade, e muitas vezes sem olhar para além de si mesmo, sem olhar para o Criador. E há também muitas honras ao mérito
que são concedidas a pessoas injustas, nepotistas, fraudulentas. Então, a atitude de querer prevalecer sobre os outros, nós podemos perceber em muitas relações, elas têm sedimentado a sociedade quase como um todo. Seja no trabalho, seja nos ambientes sociais, seja na igreja e até mesmo nos círculos mais íntimos e familiares que nós vivemos. Nunca faltam pessoas que se comportam com ares de superioridade e buscam privilégios e recompensas na mentalidade de que elas se consideram melhores do que os demais. E essa mentalidade, ela perpassa, como disse antes, na igreja, que compreende que Deus, ele distribui as suas bênçãos e os seus castigos de acordo com o que a pessoa merece. Até a salvação e a vida eterna são tratadas como uma espécie de prêmios a serem conquistados ou comprados ao longo de uma vida que muitas vezes é mascarada de uma falsa fé. Querer ser dono dos méritos é conhecido como meritocracia. E essa questão dos méritos, ela preocupou um pouco Jesus quando ele foi convidado para uma refeição na casa de um ilustre fariseu, como nós ouvimos na leitura há pouco do Evangelho de Lucas. E junto à mesa estavam amigos deste fariseu, estavam seus irmãos, parentes, vizinhos ricos. E sabe que era uma prática recorrente naquela época, após os cultos na sinagoga, as famílias e outras pessoas mais próximas e também abastadas se reunirem no almoço. E com este hábito criou-se uma espécie de sistema de rodízio, né? Olha, hoje nós vamos lá para a minha casa. Ah, mais próximo do sábado nós vamos para a tua casa. E assim criou-se uma espécie de rodízio, de reunião dessas pessoas, onde cada um, ele assumia a vez e também, consequentemente, as despesas daquela refeição. Mas o que praticava-se com isso? Não era um gesto de união, não era um gesto de confraternização, mas era um gesto polido de reciprocidade, ou seja, não, fulano ofereceu um banquete, agora tem que ser na minha casa, mas eu tenho que fazer melhor. Era uma espécie de sistema de troca. Por aí nós compreendemos que não há no pensamento dessas pessoas o sentimento de que estamos fazendo uma partilha, estamos doando algo que nós temos. E Jesus, ele reparava como cada um escolhia para si um lugar que ele julgava poder ocupar, de acordo com a sua importância. Não, mas eu fiz o banquete extraordinário na minha casa, eu tenho o direito de sentar na melhor parte da mesa agora, porque eu sou o melhor dentre todos. E era isso que Jesus estava percebendo naquele movimento de cadeiras daqueles convidados. De certo que os critérios que pautavam o mérito de cada um deles era o que cada um deles pensava sobre si mesmo. Se ele ofereceu uma recepção mais pomposa, ele se considerava, então, com maior mérito, com maior destaque, incluso sobre os demais convidados. Ele se julgava o merecedor do melhor lugar.
a Sagrada Comunhão, o alimento que está sendo doado por Deus naquela mesa, não tinha valor nenhum, porque aquilo tudo se converteu na falta de humildade, na falta da gratidão, do qual eles estavam desfrutando de um banquete que, em última instância, era ofertado pelo próprio Deus. Algo que a grande maioria da população na época de Cristo não tinha condições de ter em sua casa. A hipocrisia governava o coração daquela gente. E Jesus faz uma crítica diante daquela situação descabida de briga por melhores lugares. Aquela obsessão pelo pódio ocupava o sentimento de cada um deles, aquela prepotência, aquela arrogância de querer prevalecer sobre os outros. Era tão contraditório a proposta do reino de Deus, que nos leva a refletir sobre esse cenário. Que diferença faz o lugar onde você está sentado? Se verdadeiramente o que mais importa é que você tenha um lugar para sentar na mesa de Deus. O que importa é que a gente não seja excluídos do convite de Deus de sentar à mesa dele. Eles já participavam de um privilégio de uma reunião familiar e ainda brigavam dentro dessa reunião por seus próprios interesses. E aí Jesus, com essa crítica, ele diz: cuidado, porque o reino de Deus é um banquete ofertado para aqueles que nada têm, que nada podem entregar, que nada podem fazer o sistema de troca. Então a meritocracia, ela tem o seu preço. O pior dela é o desrespeito que ela desdenha sobre os outros e sobre Deus. Porque quem corre pela meritocracia, ele não olha os outros que estão à sua frente. Lutero, ele já afirmava que é impossível para o ser humano ser merecedor de algo por mais que ele se esforce. Isso não é uma afirmação que Lutero tirou da cabeça, isso é da Bíblia. Você pode correr o mundo, conquistar o mundo, mas é impossível você merecer algo que você tenha pelo seu próprio esforço. Ainda assim, nós conhecemos muito bem que muitas pessoas que se relacionam com Deus, crendo que o título cristão lhe traz portas dos céus abertas, acham que Deus pode ser negociável. Amados, não obstante, Deus não é negociável. E nada nós temos para oferecer a Deus que possa supri-lo em alguma falta. As pessoas às vezes lidam com Deus como se Deus estivesse precisando de algo da gente. E aí o meu esforço é dar algo para Ele, para que Ele olhe para mim e diz: olha que cristão bom esse aí. Você merece a salvação, porque você é um cara bom, você está me suprindo algo que falta. Muita gente pensa em Deus dessa forma. O mérito é meu, porque eu estou dando algo que Deus precisa de mim. Agora, nós caímos do cavalo quando Jesus ele vai trazer esse texto para nós. Porque não há nada que haja em nós que possa suprir Deus. Deus é perfeito. Ele não precisa de nós. E nós temos que pôr isso na cabeça. Deus não precisa de nós, mas nós precisamos dele. Deus não precisa dos nossos favores, mas nós precisamos dele. Deus é completo por ele mesmo, mas nós somos incompletos e precisamos de Deus. Eu lembro de certa vez que Dalai Lama, ele foi perguntado por Leonardo Boff, qual é a melhor religião?
E aí Dalai Lama ele respondeu, olha, a melhor religião é aquela que nos deixa pessoas melhores. Se tudo aquilo que você ouviu daquela religião ainda não transformou você numa pessoa melhor, então não é o evangelho que você está vivendo. O evangelho de Cristo visa aperfeiçoar-nos em pessoas melhores. Evangelho de Cristo não é palavra de bancos. E muitas vezes nós vemos aqui, ouvimos, achamos bonito, a pregação foi legal, e quando a gente sai da igreja, nós somos outras pessoas. Por causa da soberba, de querer ser o primeiro nos lugares de honra no reino de Deus, sabe o que a religião fez? A religião ela se apossou do poder de olhar para ela mesma e não olhar mais para Deus. Tem muitas igrejas que olham somente para elas mesmas e não olham para Deus mais. Isso é visível em nosso país. Dentro de certos ambientes religiosos, onde o show substitui o evangelho. Onde a agressividade proselitista, ela é soberana e não interessa o crescimento do cristianismo, interessa é a derrota de igrejas históricas. Há cristãos que batem palma porque a católica está perdendo membros, as igrejas tradicionais estão perdendo membros, as igrejas cristãs batem palma porque estão vindo para nós. Não interessa o crescimento do cristianismo, interessa o crescimento nosso. Não é evangelho que se prega aí. Um proselitismo na casa do próprio irmão. É como você entrar na casa de um familiar seu e virar aquele familiar contra toda a família. É legal isso? Onde nós vemos massas de cristãos dessas igrejas arrebanhando pessoas por propostas de piedade que são instrumentalizadas, enganosas. Há uma escravidão na piedade. Onde os empresários da fé, não dá para dizer que são pastores, criam empresas chamadas igrejas, que sejam agradáveis aos desejos e palatares humanos, com músicas de auditório, de grandes shows, orações curtas que não incomodem a vida daquele fiel, porque se colocar alguma coisa na oração que ele não gosta, ele não vai voltar mais. Ele não pode ser chamado de pecador, ele não pode ser chamado de pessoa errada, não, vamos agradar. É isso a nova proposta dos evangelhos atuais, aliás, não é evangelho, né? Evangelho é cruz. Evangelho é a vida pela ótica de um fracasso, em que o nosso Deus se torna um Deus fracassado, mas é claro que não para por aí. Mas é preciso termos essa perspectiva na nossa fé. Tem pessoas que tiram Cristo da cruz porque não interessa a ele. É a glória. E ponto. Cada vez mais igrejas surgem despreocupadas com a ética, com os valores espirituais, com a palavra do crucificado, que visa somente tão pregar o amor a Deus que nos reconcilia com o irmão. Eu não vejo em momento nenhum na Bíblia Cristo preocupado com grandes auditórios. Eu não vejo em momento nenhum Cristo preocupado com um aglomerado de multidões correndo atrás dele. Ele está preocupado de atender o que precisa, de pregar o amor, de converter o coração daqueles que ainda não se encontraram com Deus. Então, por causa do moralismo, de uma teologia rasa, da capacidade de oferecer esperanças imaturas, por mais que possuem capacidade de mobilizar grandes grupos, muitos nutrem uma crença desrespeitosa, sem humildade, sem amor, sem discrição.
enquanto tem a capacidade de fazer acreditar que eles podem pegar Deus e oferecê-lo aos outros como o Senhor das possibilidades mais fáceis. Quando, na verdade, quem controla essas falsas promessas são as próprias pessoas. Meritocracia. Sabe, por causa da meritocracia cristã, Deus ele vem sendo repensado e adaptado aos sabores de cada um. Há um esforço de preencher Deus com a subjetividade e os desejos da nossa própria consciência. O discurso desses ambientes religiosos é que se eu quero prosperidade, se eu quero terra arrasada na vida do meu irmão, se eu quero que Deus ele castigue cruelmente os meus inimigos, Deus também quer. Deus concorda comigo. Deus ele não bate contra aquilo que eu quero. Porque Deus não vai me contrariar e não pensa diferente de mim. Esse é o discurso. Não é verdade? Amada igreja, queridos irmãos, por causa da fé meritocrática, medíocre, que só busca aquilo que convém, as palavras de Santo Agostinho nos ferem como lanças. Agostinho vai dizer o seguinte: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Repito essa frase. Se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Então, tomemos cuidado para que não caiamos no erro de entender que temos o mérito de sentar no melhor lugar da mesa de Deus, porque Deus vai me salvar, como se não houvesse um sacrifício e nem graça de Deus ofertada por Cristo, que nos concedeu tudo isso, ainda que nós não mereçamos. Cuidado com o pensamento que só existe um Deus do sucesso, da vitória, e não um Deus para fracassados, derrotados. Estava me lembrando, tempos atrás, houve uma grande pesquisa nos Estados Unidos sobre a questão da humildade. A grande maioria das pessoas, elas discordavam dessa questão de você ser uma pessoa humilde, porque eles confundiam humildade com humilhação no emprego. Não dá para ser humilde porque é humilhante. Humildade não tem nada a ver com humilhação. E outros confundiam humildade com fracasso. Mas as pessoas assim são pessoas muito fracassadas. Porque o slogan da modernidade é sucesso. Então, cuidado quando a fé também, ela é usada como um poderoso instrumento para destronar Deus e divinizar o ser humano. Mas é por causa dessa descortesia e desejo de grandeza que Deus, em Jesus Cristo, ele retira das nossas cabeças a sua punição e age com graça e misericórdia, porque tudo que ele vê nisso tudo que a gente faz é um simples pecador tão pequeno, que precisa, de fato, neste grande pecado, a sua grande misericórdia. Interessante isso, né? Nós, quando as pessoas têm olhares de superioridade, a primeira coisa que a gente faz é taxá-los, é dar rasteira. Deus faz o contrário. O cara quer ser superior, o cara quer ser tudo. Não, eu preciso olhar para ele porque ele está perdido. Ele está no pecado. Como Deus, às vezes, contradiz os nossos próprios pensamentos e ele vai fazer isso mesmo. Se Deus vê em nós o pecado que nos condena, ele nos dá a fé para que a gente se torne humilde e confie em Cristo e nas promessas de nova vida. Isto é o que nós luteranos conhecemos pela doutrina
da justificação por graça e fé. Nós não merecemos nada de Deus. Mas Deus olha para nós porque Ele quer nos tornar justos, ou seja, Ele quer nos salvar mediante a fé. É isto que Ele quer fazer. Desde a reforma, isso nos tornou uma baliza para o nosso convívio, para nós compreendermos a nossa relação com Deus. Sabe o que Lutero dizia? Quando ele falava de Deus, eu sou um verme. Eu sou um verme. Mas ainda bem que Deus olha nessa pequenez arrogante que eu sou. Ele olha para mim. São palavras pesadas. Se nós trabalhamos para nos lançar no limbo da própria condenação, nos revestindo de pecados, nosso Jesus, Ele nos aceita com as suas bênçãos, com a sua salvação, sem que nós mereçamos nada. Ele nos dá a sua graça preciosa e misericordiosa. Salvação não se alcança pelo nosso merecimento, mas por causa do glorioso sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Por isso Jesus, no final do texto de hoje, ele faz uma proposta para aquele anfitrião. Olha, não convide para o banquete da sua casa, nem seus irmãos, nem seus parentes mais próximos, nem seus vizinhos abastados. Não convide ninguém desse pessoal aí. Faça o seguinte, convide aqueles que não podem retribuir o favor que você está fazendo, que não tem nada para poder ofertar para você. Farte eles do alimento, e não aqueles que têm prestígios ou influência, mas aqueles sim que foram jogados no esquecimento. Esses você deve olhar. Ao convidar os que não podem recompensar o convite, ele faria um gesto abnegado de amor, sem nada a esperar. Ao invés de ter que assistir aquela cena desconcertante, desagradável na mesa dele, cheia de empáfia, com pessoas disputando um lugar às luzes dos tolos, ele teria ao seu redor pessoas agradecidas e felizes. Então Jesus ele propõe uma ruptura com o modelo que se fecha em torno da mesa dos ineptos, dos obtusos, e dirige o olhar àqueles que são rejeitados e colocados debaixo da mesa. Aqui está o reino de Deus. Ele anima para que partilhemos os benefícios que recebemos. Em uma sociedade, meus amados, marcada pela desigualdade social, Jesus ele desafia a uma hospitalidade em que a mesa do banquete se torna um direito para todos e não privilégios para alguns que trabalham sempre pela retribuição. Que a graça e o amor de Deus sejam com todos nós. Amém. Professemos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Nos coloquemos de pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo
e na vida eterna. Amém. Tenham a bondade de tomarem os seus lugares. Nossas ofertas. As ofertas de hoje são destinadas para o trabalho de inclusão e acessibilidade, pessoas com deficiência. E a gente vai ver isso no vídeo motivacional de hoje. Todas as pessoas fazem parte da diversidade da criação de Deus. Deus incluiu todas as pessoas no seu plano harmônico de convivência. Jesus também foi um árduo defensor da inclusão, e suas atitudes e pregações apontam para isso. Uma igreja que segue a Jesus Cristo, portanto, é igreja inclusiva. Inclusão acontece quando há respeito, acolhimento e acessibilidade. As ofertas deste domingo são destinadas para o trabalho de inclusão e acessibilidade e pessoas com deficiência. Por meio desta oferta, conseguiremos dar continuidade na elaboração de materiais de estudo, formação e na criação de espaços mais acessíveis para todas as pessoas, com o intuito de sermos ainda mais inclusivos e inclusivas em nossa sociedade plural. Exemplos práticos disso são as legendas que vocês veem em nossos vídeos, bem como a janela de Libras. E ainda na elaboração de materiais e recursos litúrgicos para a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. São gestos singelos, mas que fazem toda a diferença na vida de muitas pessoas, que se sentem abraçadas, acolhidas e incluídas. Sua doação, dada com amor e com carinho, contribuirá para que a nossa igreja seja ainda mais inclusiva, com sinais concretos de amor, solidariedade e compaixão em nossa sociedade brasileira e no mundo. Oferte para o trabalho de inclusão e acessibilidade e pessoas com deficiência. Cantemos o hino 175, né? As ofertas então podem ser colocadas na sacolinha. E para quem quiser doar para a comunidade, é só colocar dentro do envelope, tá bom?
Nos coloquemos de pé. O Senhor esteja convosco. Elevemos o nosso coração a Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Sim, é digno, justo e de nosso dever, em todos os tempos e lugares, rendamos graças a Ti, ó Deus, porque és fiel e jamais deixaste de cumprir Tuas promessas. Em Tua insondável misericórdia, deste-nos a salvação através de Jesus Cristo. Por tudo isso, nós agradecemos, louvamos e bendizemos o Teu santo nome, cantando. Na noite em que foi traído ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, rendeu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. A seguir, depois da ceia, tomou também o cálice, rendeu graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos vós. Isto é o meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comermos deste pão e bebermos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor por nós, até que Ele retorne com o seu poder. Deus fiel, derrama sobre nós o Espírito Santo, o Espírito que dá vida, cria comunhão e nos torna um só corpo. Cristo, ao partilhar do pão da vida e do cálice da salvação, se tornou o Cordeiro imolado, sendo fiel até a morte, ressuscitando, subindo aos céus, sob a promessa de que virá para julgar vivos e mortos. Ele veio nos salvar, Ele é o Cordeiro de Deus. Guia-nos, Senhor, para a alegria da Tua mesa, para que recebamos o benefício do que Cristo fez por nós.
Assim diz o nosso Senhor: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, ali entrarei, cearei com ele e ele comigo. Vinde, pois tudo já está preparado. Queiram tomar os seus lugares. Hoje a ceia ela será distribuída pelos nossos jovens. Nós vamos fazer a ceia em círculo aqui no altar, como nós fizemos da outra vez, né? Peguemos essas duas fileiras primeiro, venham vocês, aí depois essas duas daqui desse canto, tá bom? Enquanto isso, vai ter um instrumental para nós? Ok, obrigado. Assim diz a palavra do nosso Senhor: eu e minha casa serviremos ao nosso Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor coloque a sua mão sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que sobre vós o Senhor levante a sua face e dê a paz. Abençoe-vos o Deus, o Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ide na paz de Deus. Amém.
Assim diz o nosso Senhor Jesus Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor coloque a sua mão sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que sobre vós o Senhor levante a face e dê a paz. Abençoe-vos o Deus, o Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ide na paz de Deus. Sirvam a Ele com alegria. Amém. Amado Deus, obrigado pelo convite da ceia e pela partilha do alimento e da fé. Que este santo sacramento nos impulsione para a comunhão contigo e com todos os nossos irmãos. Por teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Queiram tomar os seus lugares enquanto nós coletamos agora os momentos de orações. Vocês têm algum motivo de oração a ser lembrado neste momento? Mais algum motivo que vocês queiram lembrar? Convido então os jovens que vão conduzir esse momento comigo a virem aqui no altar. Nos coloquemos de pé. Bondoso Deus, graças te rendemos por este momento de culto, por tua palavra e pelo sacramento da ceia. Somos gratos pela nossa vida, por nossa saúde, por nossa família e pela amizade. Obrigado pelo pão de cada dia e pelo teu agir bondoso em nossa vida. Obrigado por ser grandioso, por estar em todos os tempos e lugares, com tua forte mão que cuida e ampara a cada um de nós. Senhor, também intercedemos diante de todos os motivos que nos causam dor e sofrimento. Pedimos que cuides do mundo e das pessoas que nos governam, iluminando-as a agirem com discernimento e responsabilidade. Pedimos que cuides de nossa igreja, ministros, lideranças e membros para que atuem com responsabilidade frente ao Evangelho. Senhor, acolha em teu poder as pessoas doentes, internadas em hospitais, pessoas que se sentem sozinhas, abandonadas, pessoas necessitadas, enlutadas e todas que enfrentam diversos tipos de dores e violência. As ampare e as fortaleça para que elas continuem firmes na fé, na esperança e no amor em ti. Rogamos, ó Deus, para que junto à tua criação seja despertada em nós a sensibilidade e cuidado por todos os bens que nos permite sobreviver. Coloca sobre nós a tua proteção, leva-nos em segurança aos nossos lares e guia-nos em nosso caminho.
Senhor, tudo entregamos em tuas mãos. Quando juntos oramos como Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queiram tomar os seus lugares. Avisos. Próximo culto, dia 4 de setembro, às 9h30, e culto alemão, às 11 horas da manhã. Gostaria também de reforçar os dados financeiros da igreja. Até agora, em agosto, a gente conseguiu contribuir com 87%. Então, está faltando apenas 13% para a gente conseguir cumprir as metas aí, a gente conseguir fechar o mês aí em azul. As ofertas de louvor também podem ser transferidas através de Pix, transferências bancárias. Hoje a gente tem bastante facilidade, né, nesses processos de transferência, mas quem tiver dificuldade, quem quiser perguntar, a gente está aqui também para ajudar. E que a gente se anime aí a ofertar para a comunidade, né, onde a gente lê aí no 2 Coríntios 9:7, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem nos dá com alegria. Mais lembretes também da UASE, né? Ontem elas foram para Montemor, estão descansando hoje. E vão fazer quarta-feira, dia 31, às 2h30, vai ter também dança sênior, 13 horas, 1h da tarde, né? Ah, tá. Informações sobre o censo IBGE, né? Então, se vier algum, como é que chama isso? Sensorista? Se vier aí, pedir que, assim, se eles perguntarem, falar que vocês são membros da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil ou ICLB. Lembrando também que lá no átrio a gente tem a lista de pessoas interessadas no Castelo Forte. E a gente tem até agora, eu acho que umas 22 encomendas de Castelo Forte. Lembrando que hoje é o último dia, tá? Então, se vocês quiserem, né, é só colocar o nome lá para a gente poder. O link também? Ah, tá. Mais fácil também pelo celular, pelo WhatsApp. E outros avisos também. Tem as flores no altar, né? Então, se vocês, quem quiser estar se animando aí, trazer flores no altar para os próximos cultos, é só falar com a gente também. Esqueci alguma coisa? Culto infantil. Culto infantil vai ter, a reunião vai ser sábado que vem, e às 9 horas da manhã, e as orientandas lá estão precisando de apoio. O Rodolfo também quer falar. Bom dia. Não, só para passar um recado, eu e o Mauro, nós chamamos uma empresa aqui para fazer um levantamento geral, porque nós sempre comunicamos, pedimos dinheiro, fizemos campanha por obras emergenciais. Estourou uma tubulação, uma porta quebrada, o telhado, e nunca fizemos obras preventivas, né? Fizemos uma checagem de telhado, lógico, mas agora a gente fez um levantamento geral, do tipo, tem lâmpada queimada, o forro ali precisa ser consertado, o telhado tem um isolamento para evitar que entre água, tem muito pombo que entra pelos buraquinhos ali e acaba estragando,
Culto infantil, tem o telhadinho lá, tá ruim, tá quebrado. A gente fez vários levantamentos aí, chegamos no orçamento perto de R$18.000. Para o próximo culto eu vou trazer as fotos. O toldo aqui fora, vocês viram também, ele já foi doado, só que a gente está aproveitando o melhor momento para poder trocar, quando vierem as pessoas aqui para trabalhar nas reformas, né? Que mais? Enfim, vários ajustes que a gente está fazendo e esse orçamento ficou em torno de R$18.000, tá? Então, quem estiver se animando aí, a gente vai fazer outra campanha, estamos bolando alguma coisa, uma rifa, e também aceitamos ideias para festas, né? De repente, pessoal em casa também, vamos colaborar para a gente poder deixar a igreja novinha de novo, tá bom? Obrigado. Gente, desculpa quebrar o protocolo, mas eu queria fazer um agradecimento. Hoje é essa equipe que está me ajudando aqui na música. E eles merecem agradecimentos porque eles estão muito dedicados, viu? Vieram aqui ontem, não, foi? Sexta-feira à noite, ao invés de ir para balada, né? Estavam aqui ensaiando comigo e fizeram um trabalho muito legal. Então hoje nós temos aqui o Diogo, que está ali com o violão. Levanta o violão aí, Diogo, e está na percussão também. Nós temos aqui o meu xará Rafael, que está no carrom com a gente, que é esse instrumento de percussão bem legal. A Isa, que está tocando o pau de chuva, esse instrumento legal que faz o barulhinho de chuva. A Laura, que está tocando o cachixi e também a flauta. O Pedro, o Martin e a Cacá, que estão ali no vocal. E a Silvia, que está dando um reforço. Hoje ela está ali para beliscar. Se eles param de cantar, ela dá uma beliscadinha, né? Então, gente, pela dedicação, pela coragem e pela disposição deles, uma salva de palmas para eles. Às vezes dá um transtorno, mas esse transtorno é o transtorno do bem. O transtorno que envolve as pessoas, que coloca todo mundo para participar e que faz todo mundo celebrar junto o culto. Então, muito obrigado pelo apoio também de você que é papai e mamãe, que traz, que se empenha, que dedica, porque sem o apoio de vocês isso também não é possível. Um bom dia, obrigado pela palavra. A gente também, do grupo de jovens, a gente queria agradecer a presença do Rafael, que veio aqui da cidade dele para vir aqui ajudar a gente. E é isso. Uma salva de palmas para o Rafael também. Os jovens, qualquer jovem, menos, até, sei lá, 20 anos, jovem. Passou dos 20, já não é mais jovem. Jovens venham participar dos nossos encontros, que é bem legal. A gente é bem legal. Nosso grupo de música. E é isso. Obrigada. Nós temos os aniversariantes e eu tenho que chamar a atenção do presbitério, vocês esqueceram os aniversariantes do mês passado, no último culto, né? Então nós vamos lembrar hoje os aniversariantes dos 2 meses, tá? Tanto do mês de julho quanto do mês de agosto, tá? Qualquer tipo de graça, se é um batismo, se é aniversário de casamento, se é aniversário normal, confirmação, motivos de celebração de passagens importantes que aconteceu na vida de vocês em julho e agosto. Venham para cá, enquanto isso o grupo vai trazer o hino 162 do livro de canto, tá?
Vocês também? Alguém tem algum motivo? Certo? Ah, mas você tem 2 motivos, né? Não é só aniversário, né? Uma notícia boa. Ah, o Mauro também. O maestro Rafael, que acabou de falar, ele tem 2 motivos. Ele falou que tem um aniversário, mas ele também, em julho, ele recebeu uma boa notícia, né? Que a casa engravidou, né? Ah. Então vamos nos colocar de pé, vamos direcionar a bênção para cada um que está aqui no altar. Depois a gente finaliza a nossa celebração. Bondoso e amado Pai, temos tantas razões para render a Ti ação de graças. Tu és Senhor da nossa vida, Tu és Senhor que nos permite celebrar passagens importantes deste caminhar contigo. Por isso, ó Deus, abençoe a cada um, a cada uma, que diante da Tua presença e do Teu altar, vem colocar a gratidão, expressar assim a humildade de coração, porque Tu, ó Deus, permitiu que eles pudessem celebrar contigo dias tão singelos e importantes do caminhar. Cinja-os, ó Pai, com o Teu amor. Permita que este dia que passou, ou ainda que virá, sejam dias graciosos juntamente contigo. E que possam novamente retornarem aqui, nessa nova celebração do novo ano, para trazer a sua gratidão pela caminhada. Em Cristo nosso Senhor, nós assim te pedimos e oramos. Amém. Vamos nos despedir da presença do nosso Deus, Deus que nos convida a virmos diante da sua presença e também Deus que nos envia para as nossas casas e lares. Que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos e vos guarde em seu amor. Amém. Antes de enviar vocês, eu gostaria de agradecer a presença de cada um. Quem está visitando a comunidade aqui? Tem visitas em nossa comunidade? Sim, bem-vindo. Mais alguém visita a nossa igreja? Bem-vindo. Que vocês que estão conosco e vocês que estão nos visitando possam sentir-se abraçados pela comunidade e sempre com as suas portas abertas, porque esta casa é casa do nosso Deus e Deus, Ele sempre mantém as portas abertas para aquele que quer se encontrar com Ele. Nesse sentido, ide na paz de Deus. Sirvam a Deus com alegria. Abençoado domingo a todos vocês, abençoada semana e até o nosso próximo encontro, né? Com a bênção do nosso Criador. Queiram tomar os seus lugares, nós temos ainda o nosso canto final. Bênçãos virão e assim a gente se despede em culto.
Oi, Saulo.